sejam bem-vindas ao programa Eu e Minha Casa Organizada. Eu sou Marjorie Barbosa e nessa semana nós estamos falando em uma série sobre 5 mulheres de sucesso. Baseadas no livro Mulheres de Sucesso, de Steph Maker, nós estamos falando apenas de mulheres que são relevantes para aquilo que é o assunto que eu trato aqui com vocês, que são mulheres que fazem acontecer, que fizeram acontecer. Entre mulheres que ainda vivas ou que passaram por nós. Eu espero de verdade que essa semana esteja sendo assim transformadora para a sua vida, tanto quanto está sendo para a minha. Eu já li esse livro outras vezes e por mais que eu leia outras e outras vezes, eu descubro alguns pontos em que realmente eu sei que eu posso melhorar e eu posso fazer mais. E esse livro eu aconselho você a ter. Ele é um livro de cabeceira, sabe por quê? Porque são mulheres que nos inspiram. A mulher de hoje, ela é a empreendedora. Marjorie, empreendedora? Sim, empreendedora. Imagina uma mulher nascida em 1893. Eu vou repetir, porque talvez você não tenha escutado direito. 1893. Ela morreu em 1979. Quando ela morreu, eu tinha 7 anos. Eu falo que quando a gente chega a meio século de idade é muito bacana, porque você começa a fazer parte da história. Eu assistia os filmes dela. Ela sim fez parte da minha sessão da tarde. Na época, sempre gostei muito de televisão, de filmes, e eu assistia muito Charlie Chaplin. E ela fazia parte dos filmes de Charlie Chaplin. Ela tinha um cabelo de cachos, que era a coisa mais linda, e eu me encantava com aqueles cachos, porque meu cabelo não tinha cachos. Então, eu olhava aquilo assim, sabe? Realmente me fascinava os filmes dela. E no livro, a autora fala fazendo acontecer e coloca a tarja dela como empreendedora. Essa mulher, ela foi atriz, né? Como eu falei, ela foi uma das primeiras, uma das pioneiras no cinema falado. Ela começou no cinema mudo, ela fez muito sucesso e uma grande fortuna, né? Num tempo fora de tempo. Porque quando você pensa nas ferramentas que eles tinham, gente, o primeiro cinema mudo era um cinema de um rolo, era um filme, né? De um rolo. Era uma coisa assim, para nós surreal. E aí, quando eu vejo algumas mulheres que querem ser empreendedoras, querem realmente fazer as suas vendas, querem realmente vencer na vida, com medo de falar com um celular. Que essa semana, ontem, eu coloquei duplicadas postagens da Margaret Thatcher. De propósito. Porque não é possível que uma mulher dessa, numa quarta-feira, não faça você voltar para ver as mulheres anteriores e não te anime a ver as 2 últimas. Aprenda com o passado, com o que está acontecendo, mas principalmente, né, use a história para mudar o seu futuro. Essa é a função da história. Essa é a função das biografias. Mas eu quero principalmente que você escreva a sua biografia. O exemplo de Mary Pickford, nascida em 1893 e 1979. Olha o que ela dizia. Dizia aos patrões que precisava trabalhar porque sempre foi o pai da família. Você acha mesmo que hoje o mundo mudou? As coisas mudaram e as mulheres agora precisam assumir as responsabilidades da casa? Gente, nunca! As mulheres sempre foram as edificadoras da casa. Há milhões de anos. Sei lá, a história da mulher de Provérbios 31 e muita gente fala assim, essa mulher não existiu. Quem fala isso é porque não conhece história. Essa mulher existe sim, ela é possível sim. E ela não é mais ou menos do que você, não. Ela é a mulher de Provérbios 31. Olha o que a última vez que foi falado sobre ela, eu vou ler, gente, por causa das datas e eu me confundo. Uma biógrafa, quando fez, né, a biografia da Mary Pickford, ela disse o seguinte, ela sabia o que valia a pena e não hesitou em exigir isso para si mesma. Ela era uma mulher em controle total. Por que isso me emociona? Eu tô há 3 anos trabalhando com mulheres. Há 3 anos falando que esse controle está nas suas mãos.
Eu tenho amigas que estão há 3 anos comigo e não conseguem se mexer, não conseguem sair do lugar. Marjorie, por que que elas não conseguem? Falta de vontade? Falta disso ou daquilo? Não. Vontade tem. Força de vontade tem. Luta dia e noite. Sabe, acorda de manhã, sabe, sonha em fazer alguma coisa diferente. E por que que não faz? Primeiro, porque ela não tem uma razão inabalável. Ela ainda é uma mulher que passa o dia apagando incêndio, fazendo faxina. É uma mulher que passa o dia correndo atrás daquilo que é dela. Já é dela. Ela só precisa parar, pensar, sabe? E saber o que fazer. Ter a direção certa para fazer. E aí você fala assim, Marjorie, você acha que só o seu programa pode ajudar as mulheres nisso? Não! Gente, você pode não gostar da forma que eu falo, mas isso não te impede de seguir pessoas que falam e falam ainda melhor do que eu. Isso tem um custo, sim, sabe? Isso tem um investimento, sim. Mas quanto tem custado para mulheres como você e eu ficar parada, vendo a vida passar e você nada? Gente, você já imaginou? Vai chegar o nosso dia, né? O nosso dia, o dia da nossa morte, o dia ali do nosso fim dessa caminhada sobre a terra vai chegar. Isso é inevitável. Mas você já pensou o que vão falar a seu respeito quando chegar esse dia? O que você está deixando para sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua história? O que você está deixando de verdade? Uma vida de lamentação? Uma vida de ai, ai, ai? Sim, a gente tem o dia do ai. Sim, a gente tem o dia ruim. Sim, a gente tem o dia mal. Sim, a gente passa por esses dias. Mas você não pode ficar nisso uma vida inteira. Quando eu falo em ser mulher de sucesso, gente, é você passar pela vida, viver essa vida. É você passar pela vida e fazer alguma coisa que as pessoas vão falar disso por séculos. Como eu falei, eu já faço parte da história, né? Eu vi algumas coisas dessa mulher. Em 1976, ela recebeu um Oscar, né? E a equipe de televisão gravou essa atriz recebendo a premiação. E na época passava no Jornal Nacional essas coisas. E sim, eu vi. E sim, essa mulher fez parte da minha infância. Lógico, né? Eu assistia filmes gravados de uma menina que quando eu nasci já era uma senhora. Quando você tem vergonha de gravar um vídeo, e eu sei falar disso assim com excelência, porque só Deus sabe a força que eu faço para chegar aqui na frente da câmera e falar com você. Por quê? A gente tem vergonha, a gente tem medo. Mas quando você pensa que esse filme, essa cena vai ficar gravada, e sabe Deus quando alguém vai ver, sabe Deus quando alguém vai chegar no seu vídeo, chegar, né, no áudio seu e ser transformado, e alguém lá na frente, daqui 30, 40, 50 anos, falar assim, olha, eu assisti um vídeo seu e você me inspirou. Pensa nisso. Pensa no que você está fazendo de verdade. Pensa no que você está produzindo de verdade. Marjorie, eu não trabalho com mídia social, eu sou empreendedora, eu tenho uma loja de roupas. Você não vende roupas. Você vende muito mais do que roupas. Às vezes uma mulher vai na sua loja para comprar uma roupa e o que ela precisa é só de um abraço. Ela só precisa de alguém que sente e dê atenção para ela. Ela só precisa de um direcionamento. E ela vai na sua loja, você tem acesso a ela. Quando eu falei da mulher comunicadora, né? Quando eu falei ali da Maria Montessori, eu falei sobre o que você tem falado para as pessoas, o que as pessoas têm, sabe, chegado em você, o que elas têm recebido de você. Você já tenta isso? Você já tenta na imagem que você coloca na internet? Você já tenta porque uma vez que você coloca a sua imagem, ela não morre. Alguém vai te ver séculos
futuros. Eu acredito na volta de Jesus, eu acredito sim em algumas coisas que muitas pessoas não acreditam, mas até que ele volte, até que eu morra, o mundo continua. E sim, eu quero escrever e deixar uma história para as pessoas. Eu quero que as minhas filhas sejam donas das suas vidas. Eu não quero que as minhas filhas sejam levadas de um lado para o outro como folhas ao vento. Você sabe do que eu estou falando. E hoje eu estou muito emocionada, muito, muito, muito emocionada. Essa semana foi uma semana que a internet não colaborou nada. E mesmo assim esse trabalho está sendo feito. Ah, eu não tenho equipamento tal, o trabalho é feito. Ah, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você pode estudar e aprender. Ah, eu não tenho, você pode conquistar. Ah, eu não sou, você pode se transformar. Você pode mudar e você é a responsável por isso. Vamos para a leitura? Eu espero que você se emocione tanto quanto eu. Eu espero que realmente nessa quinta-feira você seja transformada e realmente motivada a mudar a sua história e a sua vida. Fazendo acontecer. O exemplo de Mary Pickford. Nascida em 1893, faleceu em 1979. Empreendedora. Dizia aos patrões que precisava trabalhar porque sempre foi o pai da família. Sou verdadeiramente apaixonada por cinema. E quem não é? Quem não gosta de apreciar um bom filme, a interpretação de um grande ator ou atriz, o trabalho de um diretor de talento? O cinema é fascinante. Também por isso, me senti extremamente motivada a escrever sobre a importância de ser empreendedora a partir do exemplo de Mary Pickford. Ela, além de ter sido uma das maiores atrizes de todos os tempos, transformou-se em um retrato fiel da capacidade feminina em construir algo de novo a partir de sonhos, que no início até pareciam impossíveis. Pickford nasceu no Canadá em 1893 e não se pode afirmar que teve uma infância comum. Com 8 anos de idade, ela tinha pouco tempo de sobra para brincar e até mesmo para estudar. Nessa época, de repente, Mary Pickford perdeu o pai. A mãe jamais havia trabalhado fora de casa. O resultado foi que, com os pequenos papéis que já encenava e que lhe rendiam alguns trocados, Mary se viu na pele de provedora da família. A situação era extremamente inusitada para uma criança com pouco mais de 8 anos no início do século, vivendo em um país rico como o Canadá. No entanto, as dificuldades e a necessidade de representar deixaram claro o talento da menina, que desde cedo mostrava ser efetivamente uma grande atriz. Ainda uma adolescente, Mary Pickford foi tentar a carreira em Nova York. Nos Estados Unidos, seu talento falou alto e os papéis significativos rapidamente começaram a surgir. Vivia-se a época do cinema mudo e não tardou para que Mary Pickford se transformasse numa estrela de primeira grandeza, principalmente quando atuava em comédias, tipo de filme para o qual possui um talento natural e invejável. Com a chegada do cinema falado, Mary Pickford se viu diante de outra situação inusitada, não tão trágica como a vivida logo após a morte do pai, mas que também gerou mudanças importantes em sua vida. O fato de ter de falar nos filmes a prejudicava sensivelmente. Ela mesma detestava sua voz e, principalmente por isso, não se sentia à vontade para atuar de maneira brilhante, como nos primeiros tempos do cinema. Mesmo assim, exatamente por sua atuação em seu primeiro filme falado, Coquette, ela recebeu um Oscar em 1929. Mary seguiu sua carreira de atriz e, como demonstra a conquista do prêmio máximo da Academia de Cinema de Hollywood, seguiu com sucesso. Mas a inquietação de Mary Pickford com o cinema falado era incontestável, o que certamente foi um dos fatores fundamentais para fazer com que ela descobrisse aos 26 anos que também possuía outra característica importantíssima para as pessoas bem-sucedidas: o espírito empreendedor. Ao lado de Charles Chaplin, D.W. Griffith e Douglas Fairbanks, Mary Pickford fundou a United Artists Corporation, que produzia e distribuía filmes em Hollywood. Quando deixou as telas aos 40 anos, não era apenas uma grande atriz que estava encerrando uma carreira vitoriosa. Mary também ficaria marcada para a história como a primeira empreendedora de sucesso da indústria cinematográfica, mais importante do mundo, a indústria norte-americana. Portanto, há aproximadamente 70 anos, quando não se ouvia falar em globalização, transição, mudanças, qualidade total,
Mary Pickford já construía um capítulo significativo sobre os benefícios que a mentalidade empreendedora pode nos trazer. Se já naquela época essa característica foi essencial para o sucesso de Pickford, imagine quanto não é importante hoje para quem deseja efetivamente garantir seu lugar ao sol. Na prática, o exemplo de Mary Pickford mostra o quanto pessoas empreendedoras são fanáticas por qualidade. E, injustamente, quando se fala de pessoas que fizeram acontecer, os homens geralmente têm um reconhecimento muito maior do que as mulheres. Mas o mundo dos negócios mostra que também temos sido assim, muito empreendedoras ao longo do tempo. Há vários outros exemplos de mulheres que, como Pickford, utilizaram essa característica de maneira elogiável, transformando negócios ou empreendimentos sem grande brilho em verdadeiros casos de sucesso. Para citar apenas mais algumas, não poderia deixar de lembrar Katharine Graham, proprietária do jornal Washington Post, veículo responsável pela divulgação do escândalo Watergate, que retirou o presidente Nixon dos Estados Unidos. Graham assumiu o jornal considerado conservador e até burocrático e o transformou em um veículo combativo, investigativo, dinâmico. Em suas mãos, por sua determinação em fazer o jornal acontecer, o Post é hoje um dos mais conceituados impérios de comunicação do mundo moderno. Também vale lembrar o caso de Estée Lauder. Atrás da marca existe uma grande empreendedora. Seu pulo do gato foi ter sido a primeira a lançar amostras dos seus perfumes, revolucionando a estratégia de marketing, até então conhecidas. Em outras palavras, Estée também encontrou uma maneira de fazer sua marca pessoal acontecer. O espírito empreendedor, no entanto, não está e não deve ser associado somente ao desenvolvimento de um negócio próprio. Claro, se esse é o seu sonho e se a oportunidade surgir em sua vida, vá em frente, faça acontecer como fizeram Mary Pickford, Katharine Graham e Estée Lauder, entre tantas outras. Contudo, estamos falando aqui de uma postura importantíssima, não apenas para quem possui ou deseja ter o próprio meio de ganhar a vida. O fazer acontecer é válido e fundamental para todas as mulheres que almejam o sucesso, sejam donas de casa, funcionárias públicas ou da iniciativa privada, sejam proprietárias de um ou mais negócios. Isso porque o conceito moderno de empregabilidade diz que você não precisa ter uma empresa para ser uma empresária. Você mesma já é uma empresa. A mídia apelidou essa nova forma de visualizar as relações de trabalho pelo nome de Você S.A. Ou seja, cada profissional hoje em dia é responsável e deve administrar sua vida e sua carreira como se estivesse administrando um próprio negócio. Não há como deixar de novamente lembrar que a globalização e as mudanças vertiginosas por ela provocadas certamente trazem mais dúvidas do que certezas. Acredito mesmo que estamos passando por um momento de grande tensão, característico de períodos de transição. Mas se em meio a tudo isso há uma certeza, essa certeza é que hoje não podemos mais nos basear no velho conceito de emprego. Verdades absolutas do passado não se aplicam mais. Você não é mais uma empregada, você agora é uma prestadora de serviços de quem se exige muita qualidade. A partir desse novo enfoque, a característica de ser empreendedora se torna essencial para quem deseja criar oportunidades adequadas de crescimento profissional. O segredo de fazer acontecer talvez esteja no desenvolvimento da capacidade de saber se posicionar diante das exigências do mundo moderno. Na verdade, todas temos de nos reposicionar constantemente e ininterruptamente, a partir do seguinte princípio básico: como atender bem aos nossos clientes internos e externos. Em treinamentos e palestras, geralmente pergunto às participantes quem é o cliente número 1 de cada uma delas no ambiente profissional. As respostas são as mais variadas, mas poucas dizem, de pronto, que o chefe é o cliente número 1. O mesmo acontece quando pergunto sobre o cliente particular número 1, quem é? O marido, para as casadas, os filhos, enfim, a família. Exatamente, nossa família também é cliente preferencial, sem dúvida. O conceito de cliente para uma mulher empreendedora começa dentro de casa. Seu marido é seu cliente. Sim, seus filhos são seus clientes também. Certamente que são e também merecem ter as expectativas atendidas. No trabalho, vale o mesmo raciocínio. Fica claro que seu diretor é seu cliente, sua secretária é sua cliente, o consumidor dos produtos e serviços de sua empresa também é seu cliente.
Aliás, foi com base nesse princípio de valorização de todos os clientes que nasceram no início da década de 90 os programas de qualidade total das empresas. Hoje, você é uma empresa. Portanto, nada melhor do que se mirar no exemplo das grandes corporações que, a partir da noção de que o cliente interno é tão ou mais importante que o cliente externo, conseguiram atingir níveis de eficiência muito mais elevados do que os verificados na década passada. Os processos de privatização continuam mostrando isso. As empresas estão derrubando paredes e está claro que vivemos um momento de enxugamento hierárquico. Participação nos lucros, por exemplo, era algo inimaginável no passado. Hoje tem sido algo cada vez mais comum. O que ocorre na prática é que somos cada vez mais obrigadas a atuar como empreendedoras, independentemente de possuirmos ou não um negócio próprio. E isso é muito bom. Não é uma má notícia, não. Para atender clientes com qualidade, para ser você S.A. de verdade, é preciso mesmo ser empreendedora da cabeça aos pés. Uma empresa certamente não prospera se a proprietária não faz acontecer. É aquela velha história. Se nós mesmos não lutarmos para nossos interesses, quem os fará? Por isso é tão importante que a mulher moderna se transforme em uma agente de mudanças, como Mary Pickford, como Katharine Graham e Estée Lauder se transformaram. É essencial ser capaz de visualizar, aceitar e implementar novidades orientadas para a evolução de sua própria carreira. Utilize sua inclinação para agir, que abrange desde a complementação de processos já iniciados até a ação de começar ou desenvolver no presente, atividades novas ou projetos futuros. Demonstre crença na própria habilidade de executar uma tarefa e selecionar uma abordagem eficaz para um trabalho ou situação. Isso tudo inclui confiança nas próprias competências, decisões e opiniões. Você demonstra que faz acontecer ao assumir e superar desafios cada vez maiores, agindo sempre sem esperar que os outros façam por você. Prepare-se para assumir novas responsabilidades. Esteja pronta para fazer mais com menos recursos, mas não confunda fazer mais com trabalhar sem planejamento e organização. Também é parte integrante do jogo saber delegar tarefas. O importante é deixar de ficar esperando as coisas caírem do céu. Isso não vai mesmo acontecer. Ser empreendedora é, antes de tudo, acreditar que seu próprio sucesso existe e está esperando para ser descoberto e conquistado. Esse livro foi escrito há 20 anos atrás. Com certeza, a autora, não tinha ideia de como nós estaríamos hoje. Mas há 20 anos atrás, o mundo já estava mudando. Eu acredito que hoje você possa dizer que o mundo também está muito mudado. E nós estamos entrando em uma outra situação, em uma outra época. Se você quer montar a sua estrutura na internet e quer ser empreendedora do seu negócio, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. E você pode sim fazer muito mais do que você imagina com as ferramentas que nós temos hoje. Não é mais fácil do que há 20 anos atrás. Não é mais fácil do que no século passado. São desafios diferentes, mas desafios que vão fazer com que você enfrente e conquiste. Seja bem-vinda a esse mundo do empreendedorismo, seja digital, seja físico, a escolha é sua. Mas a estrutura dentro da internet, você precisa aprender a montar. Independente do seu negócio, você precisa estar onde o público está.